Este é o episódio 2 do quadro Histórias Nossas Histórias sobre os dias de luta, dias de glória do Santos Futebol Clube, e a história de hoje é sobre um homem conhecido por um gesto. Se a comemoração do soco no ar de Pelé for considerada hors concurso, a comemoração de um gol do Santos mais famosa seria a qual? Alguma dancinha do Neymar, o próprio soco no ar dele, Neymar, na final da Libertadores, o Elano mostrando uma camiseta com Nossa Senhora em seu gol na final do Brasileiro de 2002? Curiosamente, talvez nenhuma delas. Provavelmente, este posto de comemoração mais famosa vai para a celebração de um gol aleatório em um Santos e Portuguesa inútil jogado no dia 18 de outubro de 98 pelo Brasileiro daquele ano e terminado em 1-1. Na segunda etapa, Adiel conduziu a bola pelo meio em direção ao gol do antigo placar da Vila Belmiro, à esquerda das câmeras de TV, e tocou para alguém livre na direita. Este alguém domina com a perna direita, bate com a mesma perna, a bola desvia e encobre o goleiro Fabiano da Portuguesa, entrando no gol. Um gol comum, até de sorte, já que o goleiro estava na bola antes da mudança de direção. Ele provavelmente defenderia se não fosse o desvio. O gol então passaria batido. Porém, após a bola tocar na rede e um zagueiro da Portuguesa passar voando ao tentar alcançar a bola, veio o caos. O jogador, este que bateu e fez o gol, coloca o dedo indicador sobre a boca na comemoração. Ele mandou a própria torcida calar a boca. Ou melhor, ele mandou a própria torcida calar a boca? Mandar ele mandou. Ele só não queria mandar. Essa é a história de Maezono, japonês que simplesmente achou o gesto de colocar o dedo na boca bonito e quando anotou seu primeiro gol pelo Santos, resolveu fazê-lo. A foto ficou muito famosa e faz com que Masakio Maezono tenha se tornado o rosto japonês mais famoso a usar a camisa do Santos. Claro, Kazu foi o pioneiro e outros seguiram esse caminho, mas ninguém tem um momento tão icônico quanto o meio-atacante que só fez este gol em 5 jogos pelo clube. Aliás, ele nunca venceu um jogo pelo Santos. Foram outros 2 empates, né? Um sendo contra o Corinthians na semifinal do Brasileiro do mesmo ano, no terceiro jogo, o Santos acaba eliminado. E, enfim, ele simplesmente arranjou outros 2 empates quando entrou em campo. Não venceu. Mas o ano chegou ao Santos no final de setembro daquele ano, né, em 98, após ficar fora da convocação do Japão para a Copa do Mundo, lá na França, a estreia do Japão em mundiais. Ele virou até figurinha. Não no álbum da Panini, aquele que você tem aí se for mais velho que nem eu, ou, né, da mesma marca que faz álbuns da Copa até hoje. Ele virou figurinha num álbum só vendido no Peru, país que sequer foi para a Copa, mas tá bom, já é alguma coisa, pelo menos ele apareceu. Até então, o meia atuava pelo Verde Kawasaki, hoje chamado de Tóquio Verde. Para recuperar o futebol, afinal em 4 anos a Copa seria no próprio Japão, né, no Japão e na Coreia do Sul, em 2002, ele largou um salário de $120 mil no Tóquio Verde para ganhar R$30 mil na Vila Belmiro. Spoiler, não deu certo. Isso não torna a história pré-Santos do Maezono menos fantástica. No Japão, aliás, é possível achar a história dele sendo contada como o maior melodrama da história da J-League, o campeonato local. Ele era chamado de Golden Boy, menino de ouro, quando surgiu em 92 no Yokohama Flugels, e foi assim até 96, e essa é uma parte importante da história, quando ele foi capitão do Japão nas Olimpíadas, lá em Atlanta. Portanto, ele foi o capitão do time que bateu o Brasil nas Olimpíadas de 96 em Atlanta, lá na estreia na competição. 1-0, gol do Ito. Ele, inclusive, dá o passe para o cara que acha o Ito, que faz o gol. Basicamente, ele bateu um time que tinha Ronaldo, Bebeto, Dida, Roberto Carlos, Aldair, Juninho Paulista, Rivaldo e também tinha Ronaldo Guiaro, que 10 anos depois jogaria no Santos, mas essa é uma outra história. Japão 1-0 na estreia, por mais que eles não tenham passado de fase no saldo de gols, atrás do Brasil e da Nigéria. Sim, a dupla
que faria o jogo mais famoso daquela Olimpíada, claro, a semifinal. Para a imprensa japonesa, Maizono foi o melhor em campo naquela partida. Um jornal chegou a dar a manchete: Maizono fez o canarinho chorar. Que coisa. Quem chorou, aliás, foi a mãe do Maizono, com direito à foto desse momento nas arquibancadas. E eu escrevo isso, né? Leio isso aqui para vocês, achando que estou exagerando, inventando essa história. Nada. Tudo real. Eu tô abismado. Na volta, né, ao Japão, ao seu país, Maizono passou a ganhar dinheiro de outra maneira: publicidade. Idolatrado pela vitória contra o Brasil, chegou a faturar 3 milhões de dólares só em propagandas. Inclusive, naquele ano, né, 96 ainda, a fama bateu forte nele e ele pediu um contrato de artista, não de jogador, para o Yokohama Flugels e acabou dispensado. O Yokohama Flugels falou: não, você é jogador, você não é artista. Ainda deu tempo de jogar na seleção principal algumas vezes. Ele foi convocado para o Japão 22 vezes e fez 4 gols. Mas, segundo a imprensa japonesa novamente, ninguém sabe o que aconteceu a partir daí. O boato mais forte no país asiático é que ele começou a ter problemas com a bebida, umas festas, coisa e tal. Dispensado também pelo Verde e fora, né, da Copa do Mundo, Maizono precisou achar um novo lugar para jogar. Inclusive não foi convocado, porque na temporada pré-Copa do Mundo ele só fez 3 gols. Acabou indo parar na Vila Belmiro. Inclusive, ao não ser convocado e ter que reencontrar o futebol no Brasil, ele foi chamado de flop. Olha só, uma gíria jovem sendo utilizada. Pior, após o Santos, né, ele jogou no Goiás, jogou no Bahia, e a imprensa japonesa acabou definindo sua passagem pelo país como uma bagagem sem utilidade, na tradução literal, ou, no bom português, peso morto. No Santos, porém, por um dia ele não foi um peso morto, ele foi a salvação. Foi pedido pela torcida, que cantou 1, 2, 3, Coloca o Japonês, uma música muito famosa até hoje. Leão, que era o técnico, ouviu e após mandar a torcida, mesmo sem querer, calar a boca, Maizono voltou a ser herói. Isso fez com que no dia seguinte ao jogo contra a Portuguesa, aparecesse um empresário, também japonês, dizendo que organizava excursões no Japão para que fãs viessem ao Brasil vê-lo. Pessoas, supostamente, entrariam em um avião fretado no Japão para vir ao Brasil ver o Maizono. Surreal. Eu não sei se essas excursões rolaram, mas ele veio com uma comitiva bem grande morar no Brasil. Ele, inclusive, morava no Parque Balneário Hotel, que é um hotel bem famoso em Santos, até hoje. Várias vezes, inclusive, times visitantes ficam neste hotel. Entre assessores, tradutores e coisa e tal, até o vice-presidente do seu ex-clube, o Tóquio Verde, então Verde Kawasaki, estava por lá, morando no balneário em Santos com o Maizono. O motivo eu vou ficar devendo, porém, não faço ideia. Aliás, se você não perguntou até agora por que ele veio parar no Santos em uma fase, está na hora de questionar e de responder. O Santos não foi a primeira equipe a ter Maizono ofertado por aqui. São Paulo, Goiás e Paraná vieram antes, mas não quiseram o jogador. Leão, porém, havia trabalhado no futebol japonês, isso vai voltar ainda nessa história, e visto o Maizono, né, jogando contra ele, jogando outras partidas, aceitou trazê-lo para o Santos, que acabou mandando o zagueiro Daniel ao Tóquio Verde numa troca. Quem é Daniel, você questiona? Respondo novamente. O Daniel é famoso, inclusive. Ele voltou ao Brasil depois do Tóquio Verde para jogar no São Caetano. Ele era titular daquele clássico azulão do começo dos anos 2000. Ele estava no time vice-campeão brasileiro 2 vezes, estava no time vice-campeão da Libertadores, enfim, o Daniel teve uma história muito forte naquele São Caetano. Eu, honestamente, não lembrava que ele tinha passado pelo Santos. Voltando ao Maizono, porém, ele retornou ao Japão em 2000 para jogar no Shonan Bellmare, da 2ª divisão. Foi razoavelmente bem, voltou ao Tóquio Verde, mas acabou dispensado de novo em 2002, o ano da Copa por lá, inclusive. Mas ele já não estava, né, entre os convocados. A última vez que ele jogou pela seleção, inclusive, foi em 97 mesmo. Em 2004, ele se aposentou, com apenas 31 anos, tentou ser comentarista, mas também foi dispensado após aparecer para trabalhar. E veja, a imprensa japonesa fala com a cara muito corada e a língua meio enrolada. Acho que vocês entendem o que isso quer dizer. Acabou demitido. Maizono acabou preso também, olha só, após agredir um taxista
e se recusar a pagar a viagem. E esse foi basicamente o ponto mais baixo de sua vida. A história por lá contada é de que até hoje ele pouco faz aparições públicas, mas está sóbrio, então menos mal. Diga a verdade, você clicou neste vídeo com a imagem da famosa comemoração apenas porque ela é engraçada, sem esperar um tratado sobre a vida trágica de um meia japonês. Espero que tenha gostado, que tenha ficado até aqui e que tenha reparado aqui embaixo, ó, que ainda tem tempo de vídeo. Ele não acabou. Por quê? Bom, ele tem tempo ainda por dois motivos. O primeiro é lembrar de Sugawara, outro japonês que pisou na vila nos anos 90. Sugawara em 99, né, ele chegou ao Santos em 99, e também pedido por Leão, que deixou este legado japonês na Vila Belmiro. O Leão havia treinado o Sugawara onde? No Tóquio Verde. Sua estreia foi contra o Mojimirim, um jogo do Paulista, e eu estava lá, aos meus 9 anos. Então eu vi a bela cena em que Jorginho, meia, foi substituído. E aí ele tentou entregar a faixa para o Narciso, que estava em campo. Só que o Narciso estava longe. Quem que estava perto do Jorginho? O Sugawara. O Sugawara pegou a faixa, botou no braço e virou o capitão do Santos. Se foi o primeiro capitão japonês da história do Santos, eu não sei. De repente tem algum registro do Kazu sendo capitão nos anos 80, apesar de eu não apostar muito isso. Mas que um japonês já foi capitão do Santos por alguns minutos, foi, porque o Sugawara alegou, né? Aliás, é uma questão, ele alegou em japonês? Quem traduziu? Não sei, não achei essa fonte, mas achei a fonte que fala que ele alegou que o Narciso estava longe mesmo, ele simplesmente botou no braço e foi jogar. Por mim, tudo bem. Ele acabou dispensado do Santos em novembro, após só mais 3 jogos pelo clube. O segundo motivo é que 10 anos depois do Maezono mandar o Santista calar a boca, outro jogador fez isso, porém de propósito. E por essa você não esperava mesmo nesse vídeo, hein? Trata-se dele, Sebastián Pinto, atacante chileno horroroso que chegou em 2008 em pacotão de gringos com Trípode, Quinones, Molina e fez só um gol contra o Corinthians no Campeonato Paulista. Ao marcar, e curiosamente, também com um desvio na zaga que encobriu o goleiro, uma coincidência incrível, né? Pinto também colocou o dedo na boca, mas neste caso com um objetivo claro. Ele queria mandar geral calar a boca mesmo, porque ele era muito criticado pela torcida. Ele teve de ser segurado pelo Wesley para evitar toda a cena, mas não deu muito certo. Enfim, também similar, Pinto jogou só mais uma vez pelo Santos contra o Rio Claro no Paulista e acabou pedindo rescisão de seu contrato em abril. Só para não acabar num tom triste este vídeo, um ano depois do segundo Cala a Boca, ou seja, em 2009, o Maezono ressurgiu na seleção japonesa de beach soccer, jogando o Mundial da categoria, inclusive. Ele fez 2 gols, os 2 gols foram na mesma partida, numa vitória japonesa de 7-2 sobre El Salvador, lá na primeira fase. O Japão, inclusive, passou líder do seu grupo na fase inicial. Porém, nas segundas quartas de final, Maezono e companhia perderam para Portugal, que é uma potência do futebol de areia. E Portugal passou para as semifinais. Tomou 8-2 do Brasil. E o Brasil foi campeão, olha só que coisa, ao derrotar a Suíça.